culto de estudo e oração, 30 de junho de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Eu peço aos irmãos, que estiverem assistindo, que vão ver esse vídeo, compartilhar a palavra, divulgar a palavra, amém? Se inscrever no nosso canal, desafiar alguém, para inscrever no nosso canal, acessar a nossa página do Facebook. Nesses meses de junho e julho, nós estamos vendo o Evangelho de João. Na verdade, até aqui, a gente foi a fundo mesmo na vida de João, no ministério de João, Porque é importante a gente saber quem escreveu, o Evangelho, Qual o contexto do Evangelho, qual o contexto das cartas, qual o contexto, da revelação, de Apocalipse. Então hoje nós vamos entrar efetivamente no Evangelho. Então eu peço que a igreja abra o Evangelho de João no capítulo 1. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Eu estarei lendo a partir do verso 1. Vamos entender aqui a base do Evangelho de João. No princípio, verso 1, João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo. O Verbo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para que o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Pai, em nome de Jesus, é um privilégio nós estarmos contigo nesse momento, a receber do Espírito Santo a revelação da sua palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, ministre para os nossos corações, as nossas mentes. Nós estamos aqui, Pai, porque te amamos e queremos receber mais de ti. Queremos receber mais a sua revelação. Sua palavra diz, Pai, que a palavra ela não volta vazia, e ela não voltará vazia hoje, em nome de Jesus. Amém. Nós estudamos, fizemos um panorama de Mateus que foi escrito para os judeus, onde Jesus Cristo é apresentado como rei. Depois de Mateus fomos para Marcos que foi escrito para os romanos, onde Jesus Cristo é apresentado como servo. Aos gregos, Deus preparou o Evangelho de Lucas, onde Jesus Cristo é apresentado como homem, o homem perfeito, o homem sábio. E o Evangelho de João? O Evangelho de João, amados, ele foi escrito fundamentalmente para a igreja e apresenta Jesus Cristo como Deus.
E não há dúvida disso. João escreve esse evangelho já no final de 95 depois de Cristo. Todos os seus amigos apóstolos haviam sido mortos. Então, na verdade, quando o apóstolo João, ele escreve esse evangelho, havia uma grande heresia que pairava e combatia muitos cristãos, que era o gnosticismo. O gnosticismo era um culto ao saber entre a filosofia grega, que ainda era muito forte, e a fé judaica, né? Então existiam ainda judeus que haviam se convertido ao cristianismo, alguns gregos que haviam se convertido ao cristianismo, mas às vezes continuavam misturando a filosofia grega, a fé judaica. Mas fundamentalmente o que era mais atacado nesse gnosticismo, o que pairava realmente a dúvida era a divindade de Jesus Cristo. Havia uma rejeição muito forte, amados, como há até hoje. Nós falamos isso no culto de domingo, invariavelmente falamos isso. Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. Com isso, amados, a igreja era muito atacada, com dúvidas. Não, mas como pode Jesus Cristo ser Deus, Jesus Cristo ser homem? Como isso? Por quê? Porque se você não crê como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador, você não crê em Jesus Cristo como Deus. Se você não crê como Deus, não há salvação, não há vida eterna. Então é justamente isso que o diabo quer. Tá certo ou não? Plantar o quê? Dúvidas. Então, na verdade, as três principais doutrinas do cristianismo eram colocadas em prova e são até hoje. Que é a criação, Jesus Cristo foi criado, sempre existiu. Mas peraí, se ele é homem, ele foi criado, né? Ele nasceu como eu e você. Como assim ele é Deus? Né? Então existia uma dúvida sobre a criação, sobre a encarnação de Jesus Cristo. Puxa vida, mas é Deus? Não, não é Deus, é homem. E sobre a ressurreição. Tá certo? Então, esses três pilares são pilares o quê, igreja? Essenciais. É por isso que João, ele inicia o evangelho dele falando do quê? Falando desses pilares. Ele, na verdade, ele quer resolver essas dúvidas. E é onde ele vai. No princípio era o verbo. No princípio, no começo de tudo. E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Opa, ele já está aqui falando o quê? O verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E quando a gente vai para Gênesis, Gênesis é claro também, que existe Deus, o Espírito Santo e a palavra. Então, na verdade, esse verbo que é a palavra, não é? Que é Jesus Cristo, a gente vê a harmonia da Trindade, porque o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele disse o quê? A palavra. É por isso que tudo se fez com Jesus Cristo, porque ele é a palavra, através de quem? Do sopro do Espírito Santo. Então a gente vê logo no início de Gênesis o quê? A harmonia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que João fala, amados, o verbo está com Deus. Se o verbo está com Deus, está face a face com Deus. O verbo era Deus,
ele está na mesma substância de Deus, percebe? Então, na verdade, a gente começa a entender e está aqui para ser revelado para nós. Então, se Jesus Cristo é Deus como realmente é, nós podemos afirmar, amados, que nós estamos diante do maior milagre de que temos notícia. Porque Jesus Cristo é o Deus encarnado. Que coisa maravilhosa isso. Olha o tamanho do milagre. O próprio Deus assumindo forma e natureza humana. O próprio Deus. Como é que você crê nisso? Fé, não tem muita explicação. Porque a nossa mente humana ela não chega aqui. Como pode Deus, existir um Deus, mas o próprio Deus ele se encarna em homem, esse homem chama Jesus Cristo. E o objetivo básico de Deus qual é? Redimir a humanidade, através do quê? Do sacrifício do Cordeiro. Então Jesus Cristo, na verdade, ele veio como Cordeiro. Não é espiritual, é carnal. Então ele teve que vir realmente em carne, o próprio Deus. Continuando, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque Deus fez com a palavra. Então quando ele começou lá, haja luz. Ele falou, mas o haja luz quem é? A palavra, Jesus Cristo. É por isso que a palavra diz aqui, amém, igreja? Olha que coisa maravilhosa. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Se não há Jesus Cristo, Deus não fala. Que coisa maravilhosa, porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então, o haja luz, que é a palavra, é Jesus Cristo, foi feito através dele. O haja firmamento, amém? Hajam as relvas. Então, na verdade, não é? O Jesus Cristo, ele é essa palavra. E Deus o usa. E é por isso que a palavra tem poder. É por isso que quando eu e você falamos, a palavra ela tem um poder muito grande. Porque o Deus aqui já está falando, olha, é o verbo é meu filho, a palavra é meu filho. Então ela é importante, a palavra é importante. Continuando, a vida estava nele, Jesus Cristo, e a vida era a luz dos homens. Que coisa maravilhosa. A luz aqui a gente pode considerar o quê? Que a palavra nos dá o quê? Segurança. A luz nos dá segurança. Por quê? Porque na luz as trevas não prevalecem. Você já entrou num quarto escuro? Tantas vezes, né? Você acende a luz, automaticamente a luz o quê? Ela suplanta, ela acaba com as trevas. É por isso que as trevas não prevalecem na luz. Então Jesus Cristo, quando entra na minha vida e na sua vida, ele traz o quê? Luz, esperança, fé, cura, libertação, quebrantamento. Amém, igreja? Verso 9. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina o quê? Toda a humanidade. Jesus Cristo iluminou quem? Toda a humanidade. Todos tivemos e temos ainda a oportunidade de nos convertermos à luz, de aceitarmos a luz, de não irmos fora da luz. Porque Jesus Cristo veio para quem? Veio para todos. E no verso 10, é por isso que é importante a gente estudar, porque como era importante mostrar que Jesus Cristo era Deus, no verso 10, João ele reafirma. Vai lá comigo. O verbo estava no mundo.
O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Então o próprio Deus encarnado estava onde? Na Terra. E aqui reafirma o quê? Que o mundo não o conheceu. Aqueles que queriam continuar nas trevas, eles continuaram nas trevas. E muitos, amados, infelizmente, ainda continuam nas trevas. Verso 14. Olha que coisa maravilhosa. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o eterno Verbo de Deus, ele se fez carne. Deus acrescentou uma perfeita natureza humana à sua natureza divina. Este é o grande milagre que a gente crê, não questiona. A natureza divina, Deus acrescentou a ele a natureza do quê? Humana. E nessa natureza humana não houve pecado. Porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, essa perfeita natureza humana fez com que Deus tivesse que assumir uma forma de servo. Que coisa maravilhosa, como Deus é Deus. Então, o próprio Deus, quando assumiu a natureza humana, ele, pela sua palavra, ele teve que assumir uma forma de quê? De servo. De servidão, de servir. Se você pode, Filipenses 2, se você pode, eu quero ler 3 versos de Filipenses 2. Paulo, ele se aprofunda um pouquinho. Eu gostaria de compartilhar com vocês em Filipenses 2, a partir do verso 5. Que fala dessa servidão, dessa humildade. Humildade aqui falando um pouco de humilhação. Amém? Porque só dessa forma Deus assumiria a natureza humana sem pecar. Então vamos lá, Filipenses 2,5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aqui Paulo falando para a igreja de Filipenses. Aos filipenses na igreja de Filipe. Tá certo ou não? Tá? Então nós somos o quê? Mente de Cristo. Então aqui, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha que coisa maravilhosa. Então, o que Paulo está falando aqui? O que o Espírito Santo de Deus está falando aqui? Se Deus, que é Deus, se Deus que é Deus, ele existindo, mesmo existindo na forma de Deus, ele não se considerou igual a Deus, nós, como na natureza humana, nós temos que considerar que a nossa mente é uma mente de quê? De Cristo. Porque foi assim que Deus, quando ele encarnou, ele teve essa posição. Mente de Cristo. 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Matou. Fechou. 100% Deus. Tá certo ou não? Então, se a gente pudesse resumir, tá aqui. 100% Deus, 100% homem. E Jesus Cristo, o próprio Deus, o que aconteceu, amados?
Ele viveu o quê? Temporariamente entre o seu povo. Tempo suficiente para que ele o quê? Olha que coisa linda isso aí, mano. Por favor, presta atenção nisso. Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus Cristo viveu aqui, quando Deus aqui viveu, ele assumiu essa natureza humana, ele passou 33 anos de sua vida tendo a minha essência e a sua essência. Ele nos conhece. Ele me conhece e te conhece. Não só porque ele me criou, não só porque ele te criou, mas ele conhece os nossos sentimentos, as nossas necessidades, os nossos anseios, as nossas preocupações. Por quê? Porque ele esteve aqui. Ele esteve como homem. É por isso que Deus, ele é perfeito. Ele fala: meu irmão, amado, amigo, filho, não basta conhecer, você tem que praticar. O que Deus fez? O que Deus fez quando ele se despojou de toda a sua santidade, do Deus? Ele viveu o quê? Na prática, né? Olha como Deus, ele é fiel à palavra dele. Porque alguns podiam questionar: pô, mas é fácil para Deus, ele não veio? Não, ele veio. Ele veio. E nele não só veio, mas como morreu por nós. Foi martirizado. A pior morte que existiu. Morte de cruz. Então, amados, é irrefutável. Não há nenhuma dúvida, não é? Que Jesus Cristo habitou entre nós como Deus. Como Deus e como homem. E como diz João, cheio de graça, de verdade e glorioso. Esse é o Deus que servimos, amados. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, é um privilégio, papai, nós estarmos aqui diante de Ti, Deus, diante de Ti, Jesus Cristo, diante de Ti, Espírito Santo. Essa palavra, ela vem como refrigério. Pai, sinceramente, quando nós estudamos e nos aprofundamos, Pai, isso nos deixa tão pequenos, Pai, perto de Ti. Como nós temos que aprender com o Senhor, Pai. Como nós temos que cada vez mais desenvolver o coração de servo, um coração de humildade. Pai, em nome de Jesus, toda a sua igreja, Pai, possa receber essa sua palavra, essa ministração da sua palavra, Pai. Que a gente, em nome de Jesus Cristo, Pai, a gente realmente, Pai, tenha o objetivo de alcançar, Pai, a estatura do varão perfeito. Que nós tenhamos, Pai, mente de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém.